Hoje falaremos brevemente sobre um tópico muito importante do direito administrativo, que é a responsabilidade civil do Estado. Em razão de um dano patrimonial ou moral, é possível o Estado ser responsabilizado e, consequentemente, deverá pagar uma indenização capaz de compensar os prejuízos causados a terceiros. Ou seja, responsabilidade patrimonial extracontratual em decorrência de comportamentos unilaterais, sejam eles lícitos ou ilícitos, comissivos ou omissivos, materiais ou jurídicos. A ideia de responsabilidade civil nem sempre foi de fácil compreensão, ou seja, passou por uma evolução histórica marcada por fases, com avanços e retrocessos. Falaremos resumidamente sobre algumas delas. Num primeiro momento, tinha-se a teoria da irresponsabilidade, a qual era um reflexo dos estados absolutistas, tendo raízes na ideia de soberania do administrador máximo. Essa teoria consiste no fato de que não era possível o Estado, na figura do monarca, lesar seus súditos, tendo em vista a impossibilidade do rei cometer erros. Inglaterra e os Estados Unidos foram os últimos a extinguirem esse modelo. Pela teoria da culpa administrativa, a culpa é do serviço e não do agente. Por isso que a responsabilidade do Estado independe da culpa subjetiva do agente. A culpa administrativa se aplica nas seguintes situações: o serviço não existiu, não funcionou, funcionou mal ou atrasou. Tal teoria também é conhecida como a teoria da culpa do serviço, teoria da culpa anônima, ou pela expressão em francês faute du service. Essa teoria se aplica no Brasil nos casos de omissão, quando o Estado deveria prestar um serviço e não prestou. Por fim, a terceira fase da evolução da responsabilidade civil do Estado acolheu a teoria do risco administrativo, também conhecida como teoria da responsabilidade objetiva, essa adotada no Brasil em regra. Sujeitam-se a essa teoria as pessoas jurídicas de direito público, seja da administração direta, compreendida essa pelas entidades políticas, União, o STF, os municípios, bem como pelas da administração indireta, as autarquias e as fundações públicas de direito público, essas independente da atividade. Por outro lado, também se submetem a essa teoria as pessoas jurídicas de direito privado, no caso as empresas públicas e sociedades de economia mistas prestadoras de serviços públicos, assim como os delegatários e os permissionários. Cabe uma observação aqui que as empresas públicas e sociedades de economia mistas, exploradores de atividades econômicas, respondem subjetivamente. Para que se configure a responsabilidade da administração, 3 requisitos devem estar presentes: o dano, a conduta estatal, por meio do agente público agindo nessa condição. Vou citar aqui alguns casos especiais, que é o caso do agente de fato, o Estado responde, e o caso do usurpador de função, nesse caso o Estado não responde. Por fim, o último requisito é o nexo de causalidade, é a relação entre o dano e a conduta. Os excludentes que vamos falar em seguida rompem com esse nexo. Essa teoria admite excludentes, quais sejam a culpa exclusiva da vítima, os atos exclusivos de terceiros e caso fortuito e força maior, que são eventos imprevisíveis. Essas hipóteses rompem com o nexo de causalidade e cabe à administração, ao Estado, o ônus da prova. Por fim, cabe trazer a situação de culpa concorrente. Enquanto nos casos anteriores o Estado poderá se eximir, nessa hipótese, caso comprove a culpa concorrente, o Estado
terá seu dever de reparação atenuado. Responsabilidade por obra pública. Quando o Estado executando, temos a responsabilidade objetiva. Quando o particular executando, a subjetiva. Estado como garante, o garantidor. O Estado tem o dever de proteger os alunos em escolas públicas, os presos em estabelecimentos prisionais, assim como tem o dever de cuidar e zelar por aqueles que estão em hospitais. E nesses casos, caso aconteça algo com essas pessoas, com pessoas nessas condições, a responsabilidade é objetiva. Responsabilidade por atos legislativos. Em regra, temos a irresponsabilidade. Como exceções, nós temos as leis de efeitos concretos e as leis declaradas inconstitucionais, quando essas afetam um determinado grupo de pessoas. E responsabilidade por atos jurisdicionais, nós temos como regra também a irresponsabilidade, exceto quando o juiz age com dolo, com fraude, ou retarda injustificadamente o andamento de processos. A reparação do dano poderá ocorrer de forma amigável ou por meio de ação judicial, movida pelo terceiro prejudicado contra a pessoa jurídica de direito público ou de direito privado prestadora de serviço público. Dessa forma, o particular lesado deve propor ação contra a administração e não contra o agente causador do dano. Podemos perceber ao longo dos nossos estudos que existem dois tipos de responsabilidade: a objetiva do Estado perante os terceiros lesados e a subjetiva dos agentes causadores de danos, amparando o direito de regresso do Estado nos casos de dolo ou culpa. Dessa forma, podemos sintetizar que o Estado responde objetivamente perante o terceiro lesado, assim como o agente responde subjetivamente perante o Estado. No que se refere à prescrição, devemos considerar que duas ações podem ser propostas. Em face do Estado movida pelo terceiro lesado, a tendência atual é considerar que o prazo é de 5 anos e a ação regressiva contra o agente nos casos de dolo ou culpa movida pelo Estado quando condenado a reparar prejuízos causados. No que se refere à prescrição decorrente da ação regressiva, o tema ganhou discussões relevantes recentemente. Diante de ilícitos civis, a ação prescreve em 5 anos. Em caso de improbidade administrativa dolosa, é imprescritível. Quando culposa, é prescritível. E quando de decisões de tribunais de contas, ele é prescritível na forma da Lei de Execução Fiscal. É isso aí, galera. Todo esforço será compensado. Até o próximo. Valeu!